Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 14 ao verso 21. Diz assim a palavra: Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham conseguido no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Louvado seja Deus por esse pequeno trecho da sua palavra. É muito bom quando a gente se sente capaz de realizar algumas coisas. É muito bom fazer algumas coisas. É muito bom trabalhar, é muito bom desenvolver certas atividades. É muito bom movimentar a mente, o corpo. A vida é movimento, a vida é ação. Mas é melhor ainda quando nós sabemos a razão daquilo que nós fazemos. É melhor ainda quando nós temos a clara compreensão da importância, da necessidade, da validade daquilo que nós fazemos. Uma coisa é agir, outra coisa é saber por que se está agindo. Uma coisa é a gente se esforçar, se dedicar. Outra coisa é ter a convicção de que tudo isso vale a pena. Porque há o risco, e sempre há o risco, de nós nos dedicarmos àquilo que, no final das contas, não tem nenhum valor, finalmente não vale o esforço. Jesus, no Evangelho, é extremamente dinâmico e atuante. Ele desenvolveu seu ministério de forma intensa, profunda e absolutamente dedicada. O Senhor Jesus foi um trabalhador incansável. Como ele mesmo disse, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, se de um lado é bom a gente trabalhar, agir, executar, realizar, por outro é muito mais importante que nós saibamos exatamente por que nós fazemos o que fazemos, para quem nós fazemos o que fazemos, onde é que nós estamos dirigindo os nossos passos, para onde nós estamos dirigindo os nossos passos. Essa é uma das grandes tônicas do ministério de Jesus no Novo Testamento. Você lê um evangelho como o de Marcos, por exemplo, você descobre que Jesus trabalhou bastante. Fez muitas coisas, foi um incansável. Como ele disse, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Você lê o Evangelho de Marcos numa sentada, você fica cansado de tanto que Jesus se movimenta, tantas coisas que ele faz. Só que você percebe na leitura dos fatos da vida de Jesus que Jesus sempre soube para onde estava indo. Sempre teve clareza do seu propósito, da razão dele estar nesse mundo. Ele não perdia tempo, mas também não perdia o foco. Não se distraía, não se desviava do caminho. Sabia para o que ele tinha vindo, a quem ele estava servindo, o que é que Deus realmente queria da sua existência nesse mundo. E um dos propósitos muito claros que Jesus tinha no seu ministério era o de levantar para si uma nova geração de pessoas relevantes, de gente comprometida com Deus,
que estivesse disposta a ser sal da terra e luz do mundo. Ele disse isso no Sermão do Monte. Olhou para os seus discípulos e disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. A geração de Jesus estava perdida, corrompida. E Jesus estava decidido a levantar para si um novo povo. Um povo inundado pelos valores do céu. Um povo abraçado ao discipulado de Cristo. Um povo que faria diferença na sua terra, na sua época, no seu mundo. Tudo que Jesus fez no seu ministério, ele fez para servir de exemplo para os seus discípulos. Vocês me viram fazer essas coisas, façam-nas também, ele dizia. Basta o discípulo ser como seu mestre, ele dizia. Tudo que ele fez para ensinar os seus discípulos, para influenciá-los, para gerar neles um desejo de relevância, de poder transformador. Até porque se Jesus tivesse feito tudo o que fez para alcançar abrangência no seu ministério, para ser reconhecido, valorizado, afirmado, o seu ministério não teria passado de um grande fracasso. Porque os resultados mais amplos do ministério de Jesus, um olhar um pouco menos atento, diria, foram muito decepcionantes. Você lê o Evangelho de Marcos, por exemplo, capítulo 1, Jesus faz milagres, as multidões começam a segui-lo. Mas entre o capítulo 2, primeiro verso, até o capítulo 3, verso 6, para tudo que Jesus faz, os religiosos da época se levantam contra. Questionam-no, acusam-no, perseguem-no, e no versículo 6 do capítulo 3 começam a fazer planos sobre como matá-lo. Ainda no capítulo 3, a partir do verso 20, a família de Jesus rompe com ele e ele rompe com a sua família. Sua mãe e seus irmãos saem para prendê-lo à força, porque diziam, ele está fora de si. E os fariseus aproveitaram o ensejo para dizer, não, ele não está só fora de si, ele está possuído pelo principal de Beelzebu. Quando a família de Jesus chega, ele diz, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Esses que estão aí para me levar à força? Negativo. Minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade do meu Pai. No capítulo 4, Jesus começa a contar parábolas do reino. São parábolas que falam de um começo difícil. De sementes que caem fora do caminho, que as aves roubam, que os espinhos sufocam, do grão de mostarda, que é a menor das hortaliças. Não é fácil viver no reino. Mas aí quando chega o final do capítulo 4, Jesus começa toda uma trajetória de milagres impressionantes. Ele acalma uma tempestade, final do capítulo 4. Começo do capítulo 5, ele expulsa o demônio de um sujeito que ninguém conseguia segurar, nem com correntes. Na sequência, ele cura uma mulher hemorrágica, 12 anos, que tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos, sem nada conseguir, e finalmente ressuscita uma menina de 12 anos, filho de um chefe de sinagoga. Impressionante, um milagre mais impressionante do que o outro. Entra em Nazaré, capítulo 6. Ninguém crê nele. Fez milagres dos mais impressionantes, e o resultado na sua própria terra foi incredulidade geral. A Bíblia chega a dizer, não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto curar alguns enfermos por causa da incredulidade deles. Você descobre de forma melancólica que milagre não gera fé em ninguém. Tudo que Jesus fez, em termos de milagres e realizações, resultaram ou em perseguição de um lado, ou em incredulidade do outro. Não é milagre que gera fé. O que gera fé é livre acesso do Espírito Santo no nosso coração pelo poder da sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Só que quando chega o versículo 7 do capítulo 6, você descobre que nada daquilo era para o povo em geral, era pelos discípulos. Porque tendo feito tudo que Jesus fez no seu ministério, agora ele pode enviar os seus discípulos para fazerem o mesmo. E a partir do versículo 7 do capítulo 6, ele envia os seus discípulos.
para fazerem diferença, para serem relevantes, para brilharem com a sua luz, para salgarem esse mundo. Seus discípulos são uma nova geração de líderes que esse mundo há tempos não via. Porque, aliás, a liderança que o mundo conhecia na época de Jesus estava absolutamente falida. Quando Jesus envia os discípulos, o Evangelho de Marcos abre um parênteses para falar um pouco de Herodes, que era a principal liderança política da época, no contexto da nação. Ainda no capítulo 6 do Evangelho de Marcos se diz que chegou aos ouvidos de Herodes tudo que Jesus estava fazendo. E ele chegou a pensar que era uma reedição, uma ressurreição de João Batista, que ele havia matado, e cuja cabeça ele apresentou numa bandeja de prata. E o Evangelho então conta como Herodes matou João Batista. João Batista vinha denunciando os seus pecados, os pecados de Herodes, que tinha relações com Herodias, e que era um homem impuro, depravado, promíscuo. E um dia a filha de Herodias dançou para ele tão lindamente que ele, alterado pela festa, pela ocasião, pela bebida que já tinha bebido, disse assim: o que você me pedir eu darei. E ela disse: eu quero a cabeça do João Batista numa bandeja. O texto até diz que ele ficou constrangido, mas tinha prometido, teve que cumprir. Então ele matou João Batista, entregou sua cabeça numa bandeja, e os seus discípulos pegaram o seu corpo para sepultarem. E quando essas histórias chegam aos ouvidos de Jesus, e o Evangelho abre esse parênteses, Jesus chama os seus discípulos que voltaram da sua viagem missionária para um lugar de descanso, a multidão segue. O texto diz que quando Jesus vê as multidões, ele se compadece porque elas são como ovelhas que não têm pastor, e Jesus multiplica os pães pela primeira vez. 5.000 pessoas comem. Terminada a multiplicação de pães, Jesus anda sobre as águas. E no capítulo 7, ele entra numa controvérsia com os fariseus. Quem eram os fariseus? A liderança religiosa da época. Se Herodes era a liderança política, os fariseus eram a liderança religiosa mais respeitada pelo povo de então. E Jesus tem uma controvérsia com eles por causa da tradição. Eles questionam Jesus porque Jesus não observa a tradição, e Jesus os questiona porque eles colocaram a tradição acima da vontade de Deus. E depois que Jesus tem esse embate com os fariseus, ele cura, liberta a filha de uma mulher cirofenícia, uma estrangeira, cura um homem surdo e gago, e na sequência ele multiplica pães segunda vez, para 4.000 pessoas. E depois de multiplicar os pães para essas 4.000 pessoas, ele tem uma outra divergência com os fariseus, porque eles pedem um sinal, e Jesus diz que nenhum sinal vai ser dado para eles, e entra no barco com os seus discípulos, esse texto que nós lemos. E quando ele entra no barco com os seus discípulos, ele diz o seguinte: tomem cuidado com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus. Jesus está fechando esse ciclo. Ele enviou seus discípulos para serem uma nova geração de líderes, confrontou-se com Herodes, confrontou-se com os fariseus, multiplicou o pão 2 vezes, uma em relação a cada um, e agora está fechando todo esse trajeto dizendo: tomem cuidado com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus. Os discípulos ouviram isso e, rápidos que eram de raciocínio, disseram: acho que ele está chateado porque a gente não trouxe o pão. Quem que ficou responsável pelo pão? Eu não fui. Eu também não. Foi você, Judas. Eu nem vi. Não, o homem está bravo agora. Está falando de fermento porque a gente não trouxe pão. Uma lógica impressionante dos discípulos. E quando eles reagem desse modo, Jesus os repreende duramente e os questiona duramente, porque parece que eles não entendem, eles estão cegos, estão surdos, o entendimento está petrificado, eles não percebem.
Que a questão não é pão, a questão é o papel deles nesse mundo. E eles têm que começar entendendo que o modelo de liderança que eles têm que seguir é outro. Não é o modelo de Herodes, não é o modelo dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus. O que é fermento? Fermento é o ingrediente que faz a massa crescer. Você coloca fermento na massa para ela ganhar corpo, para ela crescer. Uma liderança que cresce tem um fermento, mas a tese de Jesus é que esse fermento pode não ser bom. A liderança de Herodes tinha um fermento, mas cuidado com o fermento de Herodes. Qual era o fermento de Herodes? O seu narcisismo, o seu personalismo, a sua liderança voltada para o seu próprio benefício, a satisfação dos seus próprios desejos. Tem relações com a mulher que quer, usa o poder para conseguir o que quer, atende os desejos que quer, mata um profeta para não voltar atrás no que disse. Você estuda a história de Herodes, você percebe que ele era megalomaníaco e narcisista. Estava sempre envolvido com grandes construções e tinha como principal objetivo perpetuar o seu próprio nome. Ele fez muita coisa em Israel, construiu muita coisa. Só que tudo que ele construía tinha como objetivo a sua própria fama. Tanto que a construção mais impressionante que ele fez foi o seu próprio túmulo. Herodes fez um túmulo suntuoso para ele mesmo, num lugar alto que podia ser visto de vários pontos da cidade. Riqueza, luxo, pedras preciosas, ouro, era um túmulo para ser celebrado pelos séculos a fio. Esse túmulo está lá até hoje, só que não é tão visitado quanto um outro, que não é luxuoso, que não foi construído com pedras preciosas nem com ouro, mas que tem uma característica que nenhum outro túmulo no mundo tem. Está vazio. Aleluia. Tudo que Herodes fazia era para propagar a sua própria fama e perpetuar o seu próprio nome. Liderança personalista, voltada para si mesma, cujo objetivo é impor-se. Não foi para isso que Jesus chamou seus discípulos. O modelo é outro. Cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus também tinham um fermento. Esses que diziam para Jesus, você não guarda as tradições. E Jesus tinha que dizer para eles, e vocês, por causa da tradição, invalidam a palavra. Vocês dizem para os seus pais, tudo que vocês poderiam aproveitar de nós é corbã, oferta ao Senhor, e com isso anulam o mandamento. Quem vocês acham que são? Porque os fariseus tinham caído num outro lado de uma liderança que se corrompe. A liderança institucional, burocrática, cujo único objetivo é perpetuar a própria instituição. A liderança religiosa, que tem como único objetivo sustentar a própria religião. Quando você estuda sobre os fariseus, você descobre que eles surgiram num momento muito importante da história de Israel, que foi o pós-exílio. No pós-exílio, Israel perdeu muito da sua identidade como povo de Deus. E um dos grandes golpes à identidade de Israel no pós-exílio foi a ascensão do Império Grego, com Alexandre o Grande. Porque o Império Grego tinha um duplo objetivo: conquistar o mundo e helenizar o mundo. A helenização foi um processo pelo qual os gregos tentaram impor a sua própria cultura nas nações conquistadas e dominadas. Razão porque o Novo Testamento chega para nós em grego. O Novo Testamento foi todo escrito em grego, por causa desse processo de helenização. E os fariseus surgiram como um movimento leigo, religioso leigo, de resgate do que era fundamental para o povo de Deus. As tradições do Antigo Testamento, as leis, os códigos, as condutas, os sacrifícios. Os fariseus tinham como principal objetivo não permitir que Israel vendesse a alma. O mundo tinha mudado muito e era preciso sustentar as bases. Só que o movimento se perdeu no caminho. Quem melhor ilustra esse desvio é Eugene Peterson, numa palestra que os pastores ouviram comigo num treinamento, onde ele compara os fariseus a um homem que comprou uma casa de frente para o lago.
Imagine uma casa de frente para um lago. Lindíssimo. Árvores, montanhas, um céu maravilhoso, pôr do sol. Esse homem comprou essa casa e, quando entrou nela, na sala, ficou encantado com uma janela gigantesca que dava para todo esse cenário. Um vidro enorme, de fora a fora, translúcido, lindíssimo. Dali ele podia contemplar toda aquela maravilha. E aí, nos primeiros meses da sua casa nova, aquele homem só fazia sentar na sala e olhar aquele cenário. Aquele espelho d'água maravilhoso, aquele verde exuberante, aquele céu azul maravilhoso, a brisa, as aves voando, alguns pequenos animais passando, tudo aquilo fascinava. Só que passado um tempo, esse homem percebeu que o vidro tinha ficado sujo. Havia marcas de mãos de crianças, havia sujeira de pássaros, havia muita poeira. Então ele pegou uma escada, pegou um balde, pegou veja limpa-vidro, pegou pano e foi lá limpar o vidro. E limpou o vidro e passou um dia inteiro trabalhando para deixar o vidro limpo. Cansou, mas valeu a pena, o vidro ficou limpo de novo. E ele voltou a olhar a paisagem. Só que passado mais um tempo, o vidro estava sujo de novo. As crianças passaram por ali outra vez, os passarinhos, a poeira, e aquilo estava imundo outra vez. Então ele pegou seu balde, seus produtos, seus panos, sua escada e foi limpar o vidro. Passou um tempão limpando o vidro. E o tempo foi passando e esse homem foi aprendendo a limpar o vidro e foi percebendo que ele tinha que tomar providências. Então ele cercou o jardim em frente ao vidro para que as crianças não passassem mais ali. Ele estendeu a eira para que os passarinhos não fizessem mais sujeira que viesse contra o vidro. Ele construiu uma barreira para o vento não trazer a poeira contra o vidro. Para facilitar o trabalho, ele construiu andaimes nos quais ele subia com mais rapidez para limpar o vidro. Comprou muitos panos, muitos rodos, muitos produtos, muitos baldes, se tornou especialista em vidro. E não percebeu que há anos ele não olhava mais pela janela. É isso que pode acontecer quando a religião entra no lugar de Deus. Você se torna um especialista em religião. Conhece a sua igreja, conhece a Bíblia, os textos, conhece as músicas que são cantadas, conhece os bastidores, ocupa cargos, tem ministérios, é eleito pela igreja para ter funções de liderança, participa de congressos, reuniões de diretoria, mas não tem lembrança de quando foi a última vez que entrou no quarto secreto da oração e falou com Deus. Os fariseus perderam o foco porque tornaram-se especialistas em vidro e esqueceram que o vidro só estava lá para permitir que se olhasse para a paisagem. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a religião pela religião, onde a liderança serve à estrutura religiosa e não às pessoas, onde a instituição está em primeiro plano e não o corpo, e não a comunidade, e não a gente. O modelo é outro, irmãos, o modelo é outro. Nem a liderança personalista, nem a liderança institucional. O modelo é outro. E o modelo fica claro para nós nas duas multiplicações de pães. Muito interessante Jesus multiplicar pães depois de uma confusão com Herodes e multiplicar pães depois de uma confusão com os fariseus. Porque esse é o modelo. O modelo é o partir do pão. O modelo é a mesa farta. O modelo é a casa aberta. O modelo é o sofá como lugar de ministração da palavra. O modelo é a garagem como átrio de um templo que se impõe sobre o meu lar. O modelo é o portão de casa aberto para gente que tem sede de Deus. O modelo é o carro indo na direção do serviço ao Senhor. O modelo é a renda a serviço do reino de Deus. O modelo é a vida entregue. Os pães que eu tenho estão aqui, Senhor. Faze o que quiseres deles, porque eles são teus e a minha vida é tua e eu só quero te servir. O modelo é outro. O modelo é outro. E porque o modelo é outro, os recursos são outros. Eles vêm de Deus. No modelo personalista, os recursos vêm do eu. O líder personalista, ele tem recursos próprios. Ele é bom. Ele tem qualidades. Ele tem carisma, como a gente fala. Ele chama para o peito. Deixa comigo. Eu me viro com a turma.
eu dou um jeito, olhem para mim. Funciona, porque todo mundo gosta de herói. Tem o líder Homem de Ferro, tem o líder Incrível Hulk, tem o líder Thor, tem todo tipo de líder herói, que sabe as qualidades que tem e confia nelas. Os recursos são seus próprios atributos. Na liderança religiosa, burocrática, institucional, o recurso é a estrutura. Por isso que ela precisa ser mantida. E muitas vezes precisa ser ampliada, sob pena de se exaurir a comunidade. Vocês têm que pagar a conta. Porque tem que ir para a televisão, tem que ir para o rádio, tem que ir para o jornal, tem que ir, o nome da igreja, tem que ir, tem que fazer, porque é o nome da igreja. Que traz gente para a igreja é a mídia, é o marketing, é a campanha, é a noite de milagres, é a tarde do poder, é o vamos arrumar casamento. E a linguagem da liderança institucional, ela é muito padronizada. Usa-se muito a ideia do aqui Deus vai agir. Venha para cá, traga o seu amigo. É aqui que o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus tem lugar, hora e protagonismo para se manifestar. Vai ter não sei quantos obreiros preparados em jejum, então vai acontecer. É a estrutura que gera confiança, a estrutura. Quanto maior a estrutura, mais confiança ela gera. Não vai ter um pastor só, vai ter 500. Então, alguma coisa tem que sair dali. Eu não acho se 500 pastores é melhor ou pior, Natinha. Não sei. Pensou 500 de nós, irmão? O mundo tá... A estrutura cresce porque com ela cresce a confiabilidade. Não, a igreja grande dessa tem que ser boa. Não, mas para ter tanta coisa assim, tem que ser abençoada. Por isso que a teologia da prosperidade pega. Porque ela gera essa convicção de quanto maior a sua estrutura, mais abençoado você é. Então o Bill Gates é o homem mais crente do mundo. Porque tem mais estrutura do que todo mundo. Essa é a cabeça da liderança religiosa. E o que os discípulos fazem? Reproduzem esse pensamento. Quando Jesus diz, tomem cuidado, eles pensam, nós esquecemos a estrutura. Nós não trouxemos provisão. Nós esquecemos o mantimento. Então agora nós vamos pagar um preço porque não trouxemos o produto. E quando Jesus ouve essa discussão, ele diz, vocês não entendem? Pessoal, quando eu multipliquei pães para 5.000, quantos cestos cheios vocês levantaram? Nós levantamos 12. Quando eu multipliquei o pão para 4.000, quantos cestos vocês levantaram? Nós conseguimos levantar 7. Então, cara pálida, mentalize, pequeno gafanhoto, mentalize. Com outras palavras, Jesus disse isso, com outras palavras. Vocês não entendem ainda. Vocês não precisam do pão, vocês precisam daquele que faz o pão. Vocês não precisam da provisão, vocês precisam do provedor. Quem põe o pão é Deus. A liderança no reino não precisa ser personalista nem estruturada, porque o poder é todo de Deus. O bom líder que tem qualidades pessoais, atributos, ele é humilde e recorre a Deus porque o poder é de Deus. A estrutura boa, bem construída, antiga, se rende a Deus porque ela sabe que nada daquilo é o segredo do seu sucesso ministerial. O segredo do sucesso ministerial é o poder do Espírito Santo. Por isso que a igreja quer ser cheia do Espírito Santo. A igreja não quer ser cheia de pessoas qualificadas. A igreja não quer ser cheia de recursos e estruturas. A igreja quer ser cheia do Espírito Santo e ela vai. E os portais do inferno não prevalecem contra ela. Aleluia por isso. E porque os recursos são outros, o objetivo também é outro. E o objetivo é honrar, glorificar Jesus. Você termina de ler esse texto e é muito sugestivo que esse texto termine com uma pergunta para a qual não há resposta textual. Porque, ao que tudo indica, essa pergunta não era para os discípulos, essa pergunta é para nós. E aí o texto segue, e a partir do versículo 22 do capítulo 8,
o que você lê é uma cura de um cego. Só que é uma cura de um cego muito interessante, porque algumas pessoas trazem um cego para que Jesus toque nele. Essas pessoas imaginam, entendem que se Jesus tocar nesse cego, ele verá. Só que Jesus pega esse cego pela mão e vai até fora da cidade com ele. Passeia com ele. Quando chega fora da cidade com esse cego pela mão, Jesus faz uma fórmula que inclui a sua própria saliva. E ele toca nos olhos do cego com aquilo. E ele pergunta para o cego, você está vendo? E o cego responde, mal ou menos. Mal ou menos. Eu vejo os homens, mas eles são como árvores, andando. Eu não sei se ele sabia o que era homem, o que era árvore. Eu vejo os homens, eles são como árvores andando. E aí Jesus então toca de novo, e aí esse homem passa a ver. É uma cura paulatina, em etapas, demorada. Aí você lê o restinho do capítulo 8, todo o capítulo 9, o capítulo 10. Quando você chega lá nos versos 45 a 52, você encontra outra cura de cego. Antes de Jesus entrar no capítulo 11 em Jerusalém, onde ele entra para morrer, não faz mais nenhum milagre. E essa nova cura de cego é incrível, é rápida, é vibrante. Jesus está passando com uma multidão e o cego está à beira do caminho e ele ouve Jesus chegando, pergunta o que é, alguém diz é Jesus e ele se põe a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Chega um pessoal do deixa disso. Rapaz, você não fala assim, você não grita. Você é um cego no meio do caminho. Você não pode incomodar o mestre. Fica quieto aí, rapaz. Ó que Pedro vem aqui te dar um safanão. E ele continua gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ninguém consegue calá-lo. E aí Jesus para, manda chamá-lo. Ele se põe em pé num salto, deixa a capa para trás, vai até onde Jesus está. E Jesus pergunta para ele, o que você quer? E ele diz, Senhor, eu quero ver. Jesus diz, então veja. E imediatamente ele recobra a visão. Aí você pensa, peraí, uma cura de cego, outra cura de cego. Vamos ler o que tem no meio das duas? E você vê Jesus falando sobre o discipulado. O que é ser discípulo dele? Tem que tomar a cruz, tem que renunciar, tem que seguir, tem que ser como a criança, tem que obedecer toda a palavra de Deus, tem que ser como ele. Aí você entende que no começo o discipulado é coisa difícil, os olhos se abrem aos poucos, demora para você enxergar, mas no final os olhos têm que se abrir rapidamente e você tem que enxergar rapidamente, porque você já é um discípulo. E os seus olhos têm que estar bem abertos para você responder a pergunta-chave do Evangelho de Marcos no final do capítulo 8. Jesus pergunta para os seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Ah, Elias. Ah, Jeremias, um dos profetas. E Jesus continua. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A liderança personalista está muito ligada em si mesma para ver Jesus. A liderança institucional está muito preocupada com as questões da estrutura para olhar para Jesus. Quem está atrás de milagre está muito focado no seu próprio problema para olhar para Jesus. Só uma nova geração de gente desejosa de ser relevante de fato nesse mundo vai olhar para Jesus e descobrir quem Ele é. Feche seus olhos por um instante, quero orar com você. Oh Deus, conta conosco, Pai. Não temos recursos pessoais a te oferecer, nossas qualidades são nada. Nossa inteligência, nossa perspicácia, nossa oratória, o que quer que tenhamos é nada. Pessoas no mundo têm melhores recursos do que nós que aqui estamos e estão aí fazendo fama e fortuna. Nossa igreja também não tem nada para contribuir. Esse templo é só templo. A hierarquia é só hierarquia, é acordo comunitário, é jeito de organizar as coisas entre nós, mas nada disso é reino. Nada disso alcança o coração de uma pessoa.
Nenhum ministério dessa igreja toca a vida de alguém. Isso é obra do teu Espírito. Nós não precisamos das nossas qualidades, tenhamos-nas ou não. Nós não precisamos da estrutura que, graças ao Senhor, nós temos. Nós precisamos ser cheios do teu Espírito Santo. Só o teu Espírito Santo vai nos dar vitória sobre o pecado. Só o teu Espírito Santo vai nos dar ousadia na pregação. Só o teu Espírito Santo vai nos levar a fazer coisas que nós não faríamos por nós mesmos. Só o teu Espírito Santo fará de nós sal da terra e luz do mundo. Só o teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, toma-nos nas tuas mãos. Livra-nos do personalismo, de queremos perpetuar nosso nome. Livra-nos também, ó Deus, da religiosidade vazia, de apenas cumprirmos obrigações religiosas. Queremos ser discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Cheios do seu amor, da sua palavra. Pai, que a luz de Jesus brilhe na nossa vida. Faz-nos relevantes para a nossa geração. Livra-nos de sermos crentes à procura de milagres. Nós já somos um milagre, aleluia por isso. Sabemos que o Senhor faz milagres e temos experimentado tantos, mas livra-nos de sermos crentes buscadores de milagres. Nós não estamos à procura de milagres, nós estamos à procura de Deus. Não queremos o poder, nós queremos o amor. Não queremos a bênção, queremos aquele que abençoa. Por isso, Pai, toma-nos nas tuas mãos. Livra-nos de nós mesmos. Guarda-nos em ti e usa-nos para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém.